O mês de novembro chegou e com ele vem algumas expectativas. Primeiro, aqueles que acham que já estamos no final do ciclo porque o ciclo de 4 anos já terminou. E do outro lado, aqueles que já presenciaram altas fortes nesse período de final de ano. Porque o mercado cripto ele tem seguido um padrão bem claro e olhando no gráfico agora é impossível não lembrar de 2017 e 2019. E apesar de muito medo generalizado no mercado com essas últimas correções, do pessoal falando que o ciclo já terminou, mas as pessoas ficaram muito acostumadas aí com o preço do Bitcoin estabilizado entre 108 e 110 mil. Quando ele cai um pouco abaixo, o pessoal já entra em medo e pânico. Mas por incrível que pareça, mesmo com essas últimas oscilações, no mês de outubro tudo permanece igual. E nesse mês de novembro, sinais muito parecidos com 2017 e 2019 aparecem. Lateralização longa, sentimento neutro e um pouco de medo. E de repente vem aquele movimento mais explosivo que pega todo mundo de surpresa. Pelo menos pega de surpresa aqueles que não se prepararam. E sim, para aqueles que estão falando em final de ciclo, eu entendo, porque agora seria a data que termina o ciclo de 4 anos do mercado e aí entraríamos em um bear market. Eu também sei que sempre que alguém está falando que dessa vez vai ser diferente, o mercado ele acaba punindo bastante essas pessoas e aí de fato é um final de ciclo. Então nós temos que ter um pouco de cuidado, mas não seguir à risca cada ciclo. Porque sim, é verdade que os ciclos eles são parecidos, mas eles não são exatamente iguais. Porque o principal de cada ciclo não é seguir uma regra de que no mês de setembro e outubro começa o bear market. Porque o contexto de mercado ele muda, o tamanho de mercado mudou, o perfil dos investidores mudaram e isso faz muita diferença. Então é sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje, principalmente sobre análise com base em dados e não com base em emoção. Eu só peço o seu like aqui embaixo, se inscreva batendo no botão do sininho para você continuar atualizado. Caso você queira aprender de fato a investir nesse mercado, ter acesso a uma comunidade completa, aproveita a Black Friday do RCC que vai acontecer no dia 20 de novembro desse mês, às 19h07 da noite. Para quem estiver dentro do grupo da Black Friday, vai receber uma oferta única, a melhor oferta do ano, coisa que não vai acontecer depois. Eu recomendo para aqueles que querem ter todas as ferramentas necessárias para investir de fato e ganhar dinheiro nesse mercado, para se inscrever e entrar no link aqui abaixo. Então primeiro vamos começar entendendo o contexto. Aqui nós temos o gráfico de 4 ciclos do Bitcoin. O gráfico azul é um dos primeiros ciclos do Bitcoin, onde ele tem uma alta forte em 2013, depois ele tem uma alta forte no final de 2013 mais uma vez, depois de passar por um período forte de lateralização. A era 2 é o gráfico laranja, que é o ciclo de 2017, onde esse ciclo atual tem algumas coisas que se assemelham bastante ao ciclo de 2017. A era verde aqui é o ciclo de 2020 e 2021, onde o ano de 2019 parte desse ciclo também, nós temos coisas parecidas acontecendo nesse exato momento no contexto macro, onde vale a pena olhar também. Só que qual é o contexto para todo mundo ficar com medo? Nós estamos aqui no ciclo vermelho e repara que é um ciclo muito mais lateral e estendido, né, do que os outros ciclos que tem movimentos mais fortes e mais volatilidade. E nesse período que nós estamos aqui, ó, 1/11 de 2025 seria teoricamente o início de bear market em todos os outros ciclos. 2021 para 22 já estava iniciando a virada do bear market. Aqui na era 2 já estávamos a um bom período em correção e nessa mesma faixa que nos encontramos agora já era uma correção de mais de 40% do topo do Bitcoin e também na primeira era aqui já era a fase de bear market. Vou tirar o gráfico azul da era 1, vou tirar também o gráfico verde da última era e esse gráfico laranja para vocês repararem o seguinte. Perceba como esse ciclo ele tem poucos períodos de alta e períodos muito longos de lateralização. E isso vem desde 2023, ó. Um período curto de alta forte, depois um longo período lateral ainda subindo, um período de correção seguindo de altas com lateralidades longas, né? 2024, para quem não se lembra, ano passado, foram 8 meses laterais com uma correção aí total de 32% do topo, 70 e poucos mil dólares, até o fundo que foi ali nos 48 mil dólares no dia 5 de agosto. E essas regiões dão sinais de que são horas de acumulação durante o ciclo. Então sim, os ciclos eles são parecidos, só que perceba que o nosso ciclo atual ele é muito mais lateral, muito mais estendido, movimentos menos voláteis, as quedas são menores do que os ciclos anteriores, as altas também não são tão fortes assim. Outra coisa importante de analisar que mostra de fato se estamos entrando em um bear market ou não é a tendência gráfica. Então temos aqui o gráfico do Bitcoin desde o início do ciclo e podemos ver claramente que desde 2023 ele vem seguindo uma tendência de alta, sempre fazendo topos e fundos ascendentes cada vez mais altos. E essa é a principal característica de uma tendência de alta. Um ativo, ele sempre tem um preço cada vez maior ao longo do tempo, né? Sem grandes correções importantes. Então dá para ver que o Bitcoin, ele tem esse canal de alta principal, né? Onde ele passa algumas fases na parte superior do canal, que são fases de topo de curto prazo, e quando ele está próximo dessa parte inferior, são fundos de curto prazo. Aqui o fundo possível, né? Dentro desse canal de alta, poderia ainda ser a região ali dos 95 mil dólares. Então mesmo depois de todo esse período de correção, lateralidade que o Bitcoin está nesse curto prazo, não é impossível que ele ainda chegue a cair até 95 mil dólares. O fundo do canal, ele dá mais um espaço de DCA, de compra, para depois ele vir subindo, e o topo do canal está ali próximo, acredite se quiser, dos 200 mil dólares. Então não é impossível que ele ainda chegue nessas duas regiões aqui, o extremo inferior do canal, para depois buscar o extremo superior do canal. E Eric, o que precisa de fato para o Bitcoin inverter tendência e virar um bear market? Basicamente, ele precisa
perdendo uma região extremamente importante. Para isso, nós temos que olhar no gráfico mensal. No gráfico mensal, podemos ver topos e fundos bem claros, né? Então, aqui é um topo anterior. Agora, isso daqui é um fundo, né? Os 74 mil dólares é um fundo anterior. Essa região dos 108, 109, que ele está batendo bastante ao longo dessas últimas semanas, é um topo anterior. E agora, ele tem um outro topo aqui em cima, na região dos 126 mil dólares, que é o topo atual do mercado. Então, para ele perder uma estrutura de alta, o Bitcoin ele ainda precisa perder o topo anterior, que é a região onde ele está tentando construir um suporte muito forte aqui, importante. Ele já testou 1, 2, 3, 4, 5 vezes esse suporte que foi feito lá em janeiro do início do ano. Ele ainda tem que perder o fundo anterior, que está mais ou menos nessa região aqui, ó, entre 76 a 82 mil dólares. Então, ele ainda tem que perder essa região para que, de fato, ele inverta a tendência, e aí sim é o início de um bear market. Outra coisa importante, se ele corrigir até aqui, seria uma correção de 35%. Ainda seria uma correção dentro de um normal, de uma tendência de alta. Para quem não se lembra, no início do ano, o Bitcoin apresentou sim uma correção mais forte, onde ele chegou lá em 109, caiu até os 74 mil dólares, fazendo uma correção ali de 32%. E agora, nessa correção que enfrentamos do topo até o fundo aqui do canal, ali onde ele chegou a bater até 102 mil dólares, o Bitcoin corrigiu cerca de 20%. Ou seja, não é uma correção nem tão grande assim quanto outras que já tivemos há pouco tempo atrás. No início do ano, no final do ano passado, também tivemos uma correção maior, de 8 meses, que foi de 34%. Então, 20% ainda não é nada perto do que o Bitcoin ainda pode corrigir e continuar subindo depois. Por isso, não devemos ter pânico. Não é fim de ciclo, não tem nenhum indicador de fim de ciclo. E o principal, o contexto. Qual que é o contexto atual? O contexto é que desde setembro de 2024, nós estamos em um período de diminuição dos juros, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Onde até julho de 2024, nós estávamos em um contexto de juros altos, contração econômica, e também o Fed ele estava tirando muita liquidez do mercado. E mesmo assim, de 2023 para cá, nós temos um ciclo de alta. E perceba o seguinte, o bear market ele começou de fato quando começou a alta dos juros. Os juros estavam lá em 2021 em 0,25%. A partir de 2022 começou a alta dos juros, foi 0,5%, depois 1%, depois 1,75% e isso foi aumentando até chegar em 5,5%. E mesmo depois de atingir os juros na máxima, o mercado ele começou o ciclo de alta e começou a subir. E isso daqui já explica muito do porquê esse ciclo nosso ele é muito mais lateral, muito mais estendido, sem tantas altas verticais, mas também sem tanta volatilidade para baixo. Porque é como se estivéssemos em um ciclo de alta com freio de mão puxado. Então nós estamos num carro, numa ladeira, só que o freio de mão tá puxado, ele está descendo, mas ele desce mais devagar. E aos poucos, cortando juros, o freio está ficando cada vez mais aliviado e o carro ele começa a andar um pouco mais devagar e vai começar a embalar um pouco mais. Outra coisa importante é a projeção dos próprios membros do Fed. O Fed corta a taxa de juros pela segunda vez esse ano e na última reunião ele deu o sinal de que vai encerrar o seu QT em dezembro, ou seja, estamos a um mês de ter o encerramento do QT. O QT, o Quantitative Tightening, é basicamente a redução do tamanho do balanço patrimonial do Federal Reserve. Só para todo mundo ficar na mesma página, o QT ele é um dos mecanismos que um banco central ele tem para intervir na economia de um país. Nesse caso, trata-se de uma ferramenta de retração monetária, ou seja, consiste na retirada de reservas financeiras em circulação do mercado. Isso daqui está basicamente tirando dólares em circulação da economia. A outra ferramenta que o Banco Central tem são juros. Então nós estávamos com duas ferramentas no talo que tiram liquidez da economia. Em dezembro o Fed ele vai parar de diminuir seu balanço, ou seja, o freio já diminui do nosso carro. Corte de juros caindo, freio também liberando aos poucos, né? Obviamente que seria muito melhor se estivéssemos com juros no 0,25%, que aí sim seria igualzinho 2020. Então ainda temos um longo espaço para cortar mais juros. Então por isso também que o mercado ele é muito mais lateral e tem que ter mais paciência nesse período. Mas sim, os preços estão subindo e a expectativa para os próximos anos, 2025, 26, 27 e 28 é uma continuação de corte de juros. Então aqui nós temos os valores de juros, né? Para 2025 a maior chance é de estar ali com juros próximos a 3,63 aqui, né? Mas seria 3,75 e 4% no ano. Isso significa que ainda temos chances de ter mais um corte de juros na próxima reunião que vai acontecer em dezembro. Depois, 2026, ainda uma projeção de continuação de corte de juros, para 3,38%. Depois 2026, ainda temos mais uma projeção de corte, onde 7 membros do Fed já esperam para uma média ali de 3,1% até o final de 2026. 2027 também, projeção de continuação de cortes, Já tem uma dúvida maior se vai ficar entre 3, 2,8. Então as ferramentas do contexto, ou seja, da macroeconomia que causam bear market, elas não estão acontecendo. Na verdade, nós estamos tirando essas coisas que causam bear market, que seriam juros altos, quantitative tightening, que é uma das ferramentas que um banco central tem para retirar liquidez da economia. Tudo isso seria coisas que causam bear market. Inclusive, esse foi o principal causador do bear market de 2022. E obviamente, como 2020 e 2021 tínhamos juros baixos e muita impressão de dinheiro, o mercado ele esticou muito e depois que o mercado
mercado estica bastante. Quando acaba esse dinheiro, ele tende a corrigir porque as pessoas estão realizando lucro. E sobre realização de lucro também é importante falar do porquê nós estamos tão laterais nesse período, onde o Bitcoin ele não sai de uma região, ele fica oscilando ali entre 108, 106, ele vai para 120, 126, ele volta para 108, ele fica nesse lenga-lenga lateral há semanas, né? Já fazem, na verdade, meses que ele está nesse valor. Por que está acontecendo isso? Um dos motivos é o equilíbrio entre compras e vendas que estamos tendo nesse exato momento. Porque de um lado ainda estamos passando por um período de realizações. Quando o Bitcoin ele chega em determinadas regiões de preço, os investidores de longo prazo, eles estão fazendo realizações de lucro. Aqui nesse gráfico dá para ver isso muito bem. Aqui em preto nós temos o gráfico de oscilação do Bitcoin. Esse daqui foi o último ciclo, porque aqui era uma região de distribuição e realização dos investidores de longo prazo. Foi aqui que ele fez um topo, aqui fez outro topo. Mas o mais importante é olhar para o ciclo atual. Nós estamos em uma fase que os investidores de longo prazo, eles estão sim fazendo realizações, principalmente quando o Bitcoin ele chega muito próximo do seu último topo histórico, que nesse caso está ali na região dos 126 mil dólares. Enquanto isso, enquanto chegamos próximos da região dos 100 mil dólares, nós temos alguns tipos de investidores fazendo acumulações. São outros investidores. Aqueles que estão há mais tempo no mercado, os long-term holders, né? Eles estão fazendo realizações quando ele chega próximo a um topo histórico, que seria essa região. E temos um outro tipo de investidor, que eu já vou mostrar qual é, fazendo compras quando o Bitcoin ele se aproxima mais dessa região aqui. Então é por isso que nessas últimas semanas o Bitcoin ele não saiu do lugar. Porque de julho para cá, nós tivemos bastante venda dos long-term holders. Eles venderam ali cerca de 810 mil unidades de Bitcoin. Isso fica muito claro quando o Bitcoin atingiu essa faixa de preço, onde se intensificou as realizações de lucro, né? E podemos ver aqui nesse gráfico, ó, que isso está diminuindo cada vez mais. Das últimas vezes que o Bitcoin bateu o topo também, aqui nesse início do ano, também tivemos um alto volume de realização. Mas depois que ele lateralizou por um longo período, teve essa correção aqui de 32% que nós vimos lá no início do vídeo, essas realizações diminuíram bastante. Inclusive tivemos uma parte de compras de investidores de longo prazo, mais uma vez depois desse período de correção. Agora ainda estamos num processo onde tem realizações de lucro dos investidores de longo prazo, mas isso está diminuindo, né? O volume está diminuindo dessas realizações. O outro lado que tem feito muito mais preço, de fato, no mercado é o investidor institucional. E nesse período que o Bitcoin atingiu um equilíbrio na força de compra e na força de venda e ele não sai do lugar, fica lateralizado, o institucional também diminuiu bastante o volume comprador. Isso fica muito claro quando olhamos para os ETFs de Bitcoin, onde nessas regiões que temos volume de compra dentro dos ETFs também são regiões onde o preço do Bitcoin ele dispara e atinge o novo topo histórico e ele sobe muito rápido. Só que nessas fases em que o volume de compra e o interesse dos ETFs diminuem, também o preço ele lateraliza por longos períodos e até mesmo ele faz correções, porque a força de venda aqui fica mais forte do que a força de compra. O último topo do Bitcoin recente, ali em outubro, também tivemos um pico ali comprador dos ETFs. O Bitcoin ele bateu o topo histórico de novo em 126 mil dólares, só que depois disso, mais uma vez, o volume dos ETFs caiu drasticamente. Então é normal o preço do Bitcoin ter correções e ficar lateral por um longo período. Agora cabe olhar e esperar esse tipo de coisa, porque é normal ter uma baixa no nível de interesse dos ETFs e depois eles voltam com alto volume e empurram o preço fortemente para cima. Outro institucional que impactou bastante no preço são as empresas de tesouraria de Bitcoin. E aqui nós temos o balanço delas, então podemos ver que desde 2021 o balanço dessas empresas vem aumentando, copiando aquela estratégia da MicroStrategy, e a própria Strategy está nesse bolo aqui, onde no final do ano passado para o início desse ano tivemos uma aceleração forte aqui na acumulação das empresas de tesouraria, que foi junto com aquela acumulação forte dos ETFs e foi natural o preço do Bitcoin ele disparar nessa região aqui no final do ano passado. Depois disso, essas empresas continuaram acumulando, só que num ritmo mais lento, e o preço do Bitcoin ele continuou subindo também num ritmo mais lento. E agora o acúmulo das empresas de tesouraria diminuiu ainda mais, então está muito mais lateralizado, mas elas já passaram de mais de 1 milhão de unidades de Bitcoin em holding. Então, enquanto de um lado tivemos mais de 810 mil Bitcoins vendidos desde julho pelos long-term holders, do outro lado temos institucionais que acumularam mais de 1 milhão de unidades de Bitcoins e estão segurando esses Bitcoins no seu caixa. Somente a Strategy ela tem em hold aqui mais de 640 mil Bitcoins. E se olharmos aqui para as últimas compras que eles fizeram, a última foi dia 27/10/2025, só que eles compraram apenas 390 unidades de Bitcoin. Então eles diminuíram também o ritmo que eles estão comprando e o ritmo de acumulação. No mês aqui 10 de dezembro eles acumularam quase 700 unidades de Bitcoin. É bastante coisa, sim, é relevante, só que eles diminuíram bastante o ritmo, né? Quando tivemos outros meses, que eles acumularam 4 mil, 2 mil unidades de Bitcoin, 21 mil Bitcoins, 6 mil Bitcoins. Nesse mês aqui foi extremamente forte, né? O mês de junho. E no início do ano, também final do ano passado, eles tiveram uma acumulação extremamente forte. Eles estavam comprando 10 mil Bitcoins numa semana, mais 10 mil na outra, mais 7 mil, mais 20 mil na outra semana. E depois eles diminuíram um pouco o ritmo de acumulação. Esse tipo de coisa é normal, porque essas empresas elas viraram novidade dentro do mercado financeiro, dentro da bolsa de valores. Ainda existe uma especulação e uma chance da MicroStrategy entrar dentro
dentro do índice do S&P 500. Isso naturalmente traria bilhões e bilhões de dólares para a empresa, porque uma vez que uma empresa entra dentro do S&P 500, vários fundos, ETFs que replicam o S&P 500 automaticamente estarão comprando essa empresa que entrou para o índice. Isso tende a fortalecer a empresa, aumentar o valor de suas ações e, mais uma vez, Michael Saylor pode fazer a mesma estratégia. Ele vende parte das ações, pega a dívida para comprar mais Bitcoin. Há um mês atrás, a Strategy ela cumpriu as obrigações para entrar no S&P 500, só que ela não conseguiu ser incluída ainda. Então isso daqui freou um pouco as empresas de tesouraria de cripto, né? Jogou um pouco de balde de água fria e podemos ver que desde esse período a Strategy ela deu uma desacelerada nas suas compras de Bitcoin. Olha lá, ó. Na semana passada o comitê de inclusão do índice do S&P 500 rejeitou a MicroStrategy de ser incluída no índice de ações mais preeminente do mundo. Isso sinaliza que o comitê pode aplicar discricionariedade em suas decisões de inclusão no índice, porque eles estão preocupados em incluir empresas como a MicroStrategy, que são basicamente fundos de investimento em Bitcoin. Então isso daqui afetou diretamente não apenas a MicroStrategy, mas outras empresas de tesouraria de cripto que estão copiando a estratégia do Saylor. E um problema muito bem colocado aqui, ó, que essa rejeição ocorreu em um momento em que as tesourarias de Bitcoin, de cripto no geral, elas estão enfrentando um problema de superlotação e fadiga dos investidores, com volume de emissão desacelerando e preços das ações sob pressão. Então sim, para voltarmos a ter altas mais fortes, o institucional precisa voltar a comprar, esse volume de vendas do long term holders precisa diminuir mais ainda, e assim Bitcoin e criptos terão espaço livre para a continuação de alta. Outra coisa muito importante que se assemelha a 2019 é o seguinte: quando pegamos aqui o balanço do Fed, lembra que no início do mês de dezembro nós vamos ter o encerramento do QT. Nesse momento, o balanço do Fed é representado por esse gráfico aqui, ó. Tivemos esse período de expansão, ou seja, o Fed estava injetando liquidez na economia, tinha muito dinheiro circulando, as pessoas tinham mais dinheiro para investir, e aqui ele está num processo de retirada de dinheiro da economia, e isso vai acabar no dia 1º de dezembro, ou seja, falta pouco tempo para encerrar o QT, coisa que é um pouco similar ao que aconteceu lá em 2019. Em 2019 tivemos também um QT forçado aqui pelo Fed, né, na economia. Aqui foi mais intenso e mais forte, muitas empresas começaram a quebrar aqui, o Fed teve que encerrar o QT e imediatamente iniciar o QE. O QE é basicamente o oposto, ele está injetando dinheiro na economia e assim estimulando mais a economia. E uma vez que ele iniciou o QT, nós tivemos em 2020 também aquele problema de paralisação, pandemia, e aí ele teve que injetar ainda mais dinheiro na economia e essa liquidez disparou. Por isso que a gente teve uma alta extremamente forte nas altcoins. Para voltarmos a ver uma alt season, nós temos que ter algo parecido com isso daqui, ó, uma expansão da liquidez mais uma vez. Por enquanto só estamos encerrando esse QT e também cortando juros. Corte de juros já é bom e vai ter altas em algumas moedas, só que é uma alta com freio de mão, lembra disso. Para o carro soltar o freio de mão de fato, nós temos que estar com juros próximos a zero e para pisar no acelerador tem que ter impressão monetária, assim como aconteceu entre 2019 e 2021. Aqui nós tivemos uma alta extremamente forte em todos os mercados de risco, mas principalmente nas altcoins. Nesse momento sim, o Total 3 ele está dando sinais de que ele vai romper o topo histórico, então nesse rompimento, se ele continuar lento como está, né, sem tanto estímulo econômico, provavelmente vai ser uma alta mais lenta, mais lateral, mas sim, ainda temos expectativa de continuação de alta, porque o freio está soltando e está afrouxando para nós termos altas mais fortes. Só que para ter algo nessa magnitude, onde o mercado de altcoins saiu de 20 bilhões e saltou lá para 1 trilhão de dólares, né, tendo uma alta de mais de 3.800%, aí nós temos que ter algum acelerador da economia para de fato ter altas verticais desse jeito. Senão, nós vamos ter altas de fato, mas altas mais lentas e laterais. E outra coisa que é importante de mencionar sobre o contexto é que esse tipo de correção que nós temos nesses últimos dias, falando de curtíssimo prazo, é absolutamente normal. Todas as vezes nesse ciclo que tivemos reunião do Fed com corte de juros, ou pode ser só uma reunião do Fed com alguma expectativa do mercado, nos dias seguintes tivemos correções ali de 7,8% nessa reunião do 18 de junho, e algumas semanas depois tivemos um novo topo histórico. Para aqueles que foram pacientes e aproveitaram essas semanas para comprar, muitas vezes compraram numa boa região, depois o preço ele subiu forte. Dia 30, correção mais uma vez de 7,6%, depois um novo topo histórico. Dia 17 de setembro, correção depois da reunião do Fed de 10%, depois mais uma vez, mais um topo histórico nas semanas seguintes. Agora 29 de outubro, passamos por uma correção, o mercado já está tentando formar um fundo e a chance é muito alta de termos um novo all-time high, provavelmente entre novembro e dezembro. Então sim, o mercado ele dá um pouco de medo, existe a teoria dos ciclos, que o ciclo já era para ter terminado e seria um bear market agora, mas não tem nada, absolutamente nada, que mostra fim de ciclo ou bear market.
Só temos sinais de que sim, o ciclo ele vai ficar mais lateralizado, vai ter altas com menos volatilidade, mas se juntarmos algumas coisas que ainda podem acontecer, como a entrada da Strategy no S&P 500, ou a volta do interesse comprador via ETFs, tudo isso pode fazer o preço do Bitcoin subir muito rápido. E lembrando também daquelas regiões importantes de preço, né? Nós estamos aqui ainda em 110 mil dólares, e nós aproveitamos aquela sexta, daquele grande crash do mercado, né, do dia 10 de outubro, para comprar mais altcoins. Depois, na outra sexta-feira, dia 17, aproveitamos mais uma vez essa correção para comprar mais altcoins, e repara que o mercado ele está fazendo fundos cada vez mais altos, mesmo aqui no curto prazo. E essa última correção que tivemos no dia 30, na quinta-feira e sexta-feira, eu acredito que mais uma vez foi outra oportunidade de comprar mais barato. Foi isso que fizemos dentro do RCC, isso que fizemos na nossa comunidade do RCC. Então agora, enquanto o preço manter topos e fundos ascendentes, vamos manter posição no mercado. Se o Bitcoin ele inverter, né, e perder ali os 95 mil dólares principalmente, essa região é a mais importante, porque lembra do nosso gráfico mensal, que é mais ou menos essa região. No semanal também é uma região importante, que é uma região de fundo anterior, os 95 mil dólares. Se ele de fato perde essa região, aí sim a gente estaria saindo fora das altcoins, e aí ficaria apenas em alguns ativos, e também utilizaríamos uma estratégia de hedge que eu ensinei lá dentro da RCC, e é uma forma de turbinar aí o caixa. Lembra, se você quiser entrar para a RCC e aprender de fato a investir nesse mercado, né, aproveitar esses ciclos de baixa, aproveitar os ciclos de alta para fazer realizações, porque nós estamos fazendo isso já há um bom tempo. Temos uma carteira pública, inclusive, que começou ali com 20 mil reais. Estamos com mais de 76 mil dólares hoje sob gestão dessa mesma carteira que começou em 2022. É só fazer a sua inscrição no link aqui embaixo para você aproveitar a nossa oferta de Black Friday, que vai ser a melhor oferta do ano, e isso acontece uma vez no ano. Mas é isso, tenham paciência, tenham calma, não se afobem, porque o mercado ele está em tendência de alta e nada indica final de ciclo. E geralmente novembro e dezembro são os meses de alta mais forte. Então é isso, até mais e bons lucros para todos nós. Falou!